Eu acho... Ai, você me lambeu. Eu acho que a gente precisa falar sobre plano de governo. Eu acho que a gente precisa falar sobre... Para, bebê, eu não preciso me concentrar, o vídeo é sério. Alô, gente, tudo bem com vocês? Domingo é a eleição e a gente vai escolher quem será o nosso próximo presidente, Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro. Eu já me posicionei nas minhas redes sociais e também no último vídeo que eu postei aqui no canal. E naquele vídeo eu falei sobre como eu acho que o Bolsonaro é uma ameaça à nossa democracia. Mas talvez você não concorde comigo e pode ser que eu esteja errada também. Mas mesmo ignorando as declarações dadas por ele e pelos filhos dele no presente e no passado, mesmo ignorando o que na minha opinião são indícios de uma figura autoritária, eu ainda acredito que o Bolsonaro não é a melhor opção pro Brasil e nesse vídeo eu vou explicar por quê. Então, se você ainda tá em dúvida ou se você pretende não votar, ou votar nulo, ou votar em branco, abre seu coração e pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. Eu acho que a gente precisa falar sobre plano de governo porque ele é o conjunto de propostas que um candidato tem para o país. É a segurança que a gente tem de que aquilo vai ser colocado em prática, então é muito importante. Todo candidato precisa disponibilizar o seu plano de governo, mas eu sei que a gente não costuma ler esses documentos. E muitas vezes a gente não vota em propostas, a gente vota numa figura política ou num partido, ou contra uma figura política e contra um partido, como eu sei que está acontecendo agora. Eu sei que tem gente que nem se abre para a possibilidade de votar no Haddad porque ele é do PT e acaba fechando os olhos pro histórico de partidos do Bolsonaro ou o que o Bolsonaro representa pro país ou quais são as propostas que ele tem e nem pesquisa para saber quem é o Haddad e o que ele já fez na vida pública. E o contrário não acontece, o que é bem doido se a gente parar pra pensar. Você sabe qual é a história do PSL? Você sabe quem tá no PSL? Você sabe que o partido do Bolsonaro é o PSL? Você sabe quando o Bolsonaro entrou no PSL? Você sabia que o Bolsonaro ficou mais de 10 anos no PP, o partido mais citado na Lava Jato? Pois é, o PP é o partido mais citado na Lava Jato, não é o PT. Na verdade, estatisticamente, o PT não é o partido mais corrupto do Brasil. Não é o partido com o maior número de políticos investigados e condenados também. E eu não tô falando isso pra defender o partido, não. Eu não sou filiada a ele, eu não tenho nenhum compromisso partidário, mas eu sou a favor da verdade. Eu sou a favor de a gente compartilhar informações verdadeiras. E infelizmente isso tá um pouco raro no Brasil. A gente tá vivendo um momento em que é muito fácil a gente ser manipulado por notícias falsas. Então vamos fazer um exercício nesse vídeo? Eu vou oferecer alguns argumentos para defender a minha ideia de que o projeto de governo do Bolsonaro é uma péssima saída pro Brasil e que a nossa melhor opção agora é o Fernando Haddad. Se você não concordar comigo depois desse vídeo, aí tudo bem, não tem problema, a gente segue a vida. O plano de governo do Bolsonaro e do Haddad já são bem diferentes em termos estruturais. O que é que eu quero dizer com isso? O projeto do Haddad é bem difícil, é complexo de ler, ele é denso, parece um trabalho acadêmico. Por outro lado, o projeto de governo do Bolsonaro é simples, ele tem uma linguagem simples e tem várias imagens. Isso, a princípio, parece bom, porque favorece a leitura e parece que você está entendendo o que ele quer dizer. Só que depois você para pra pensar o seguinte: um projeto de governo não pode ser simples. Como você vai resolver problemas complexos de um país com soluções simples? E como o projeto não é muito detalhado, a gente não consegue ter certeza do que ele pretende fazer. Ah, precisa acabar com a corrupção. Ok, sim, mas como? Também precisamos acabar com o déficit, que é a dívida do país. Perfeito, mas de que jeito? O que dá pra saber é que o Bolsonaro pretende continuar com a agenda do Temer. Sim, o Temer. E isso nem é surpreendente, porque como deputado, Bolsonaro aprovou todas as medidas do governo Temer. E enquanto no projeto de governo do Haddad ele fala o tempo todo que a gente precisa revogar, ou seja, acabar com as medidas do Temer, o Bolsonaro diz que a gente tem que continuar com elas. Tanto que ele já falou que vai continuar com a equipe do Temer, enquanto Haddad diz que não vai manter ninguém dessa equipe. No projeto de governo, Bolsonaro afirma que vai continuar com a política de cortes de gastos públicos. O que é um problema muito grande, mas que também não é uma surpresa, já que o Bolsonaro votou a favor da PEC, que limita os gastos em educação, saúde e segurança por 20 anos. Não é à toa que essa PEC ficou conhecida como PEC da morte. Quando você corta os investimentos em saúde, educação e segurança, a gente tem um caos social, um aumento da desigualdade e, consequentemente, um aumento da violência. E, além disso, causa um congelamento da economia, porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar, elas não vão comprar. E se as pessoas não compram, a economia não roda. E se a economia não roda, a gente tem uma crise econômica. Você achou péssimo o governo do Temer, né? Eu achei. Eu acho que quase todo mundo achou. Ele tá saindo com, sei lá, 97% de rejeição. E por que você vai votar
votar em algo que parece muito com esse governo. Outra coisa que me incomoda demais é que o Bolsonaro não fala sobre acabar ou mexer em privilégios. Auxílio moradia para deputado, por exemplo, ele não vai mexer nisso, muito pelo contrário, ele sempre votou a favor dos seus próprios privilégios, tipo aumentar o próprio salário, que eu acho muito doido o deputado poder aumentar o próprio salário. E o Bolsonaro não me parece muito preocupado com essa desigualdade social do Brasil não, porque, por exemplo, no seu projeto de governo ele não fala nenhuma vez sobre salário mínimo. Como que um projeto de governo não fala sobre salário mínimo, gente? Outras áreas que não são citadas no plano de governo do Bolsonaro: meio ambiente, cultura, esporte, moradia. Enfim, muita coisa não entrou no plano de governo do Bolsonaro e o que entrou não é detalhado a ponto de a gente não ter certeza sobre o que ele vai fazer. E ele também não vai em debate pra explicar isso pra gente. Aí você pode dizer duas coisas pra mim. Outros candidatos também não foram em debate, Lui. A gente nunca teve na história da nossa democracia um segundo turno sem um debate. 2. Ele não vai no debate por causa da facada. Sim, eu acho que esse foi um caso absurdo de violência como outros que têm acontecido no Brasil, e é por isso que eu não voto em candidatos que incitam a violência e que não pregam a paz. A gente não pode aceitar e naturalizar nenhuma forma de violência contra nenhuma pessoa. Mas os médicos já liberaram o Bolsonaro e ele mesmo já falou que não vai nos debates por uma questão estratégica. Ele se nega a debater até a distância, mesmo se ele ficasse em casa. Ele se negou a participar do programa Roda Viva e os apresentadores falaram que ele poderia até gravar um vídeo de casa e ele não quis. Aí tem gente que veio me dizer assim: ele não precisa de debate porque ele já ganhou. Mas o debate não é pra ele, o debate é pra você. Você tem todo o direito de saber quais são as propostas do seu candidato, até pra depois você poder cobrar dele. E é óbvio que é uma atitude estratégica, porque ele não tem um plano de governo definido e ele não sabe falar sobre as suas propostas. Eu acho isso um perigo muito grande, porque tem várias pessoas que estão votando no Bolsonaro porque acham que, sei lá, ele é melhor pra economia, por exemplo. Só que ele mesmo já disse que não entende nada de economia. Ele não consegue responder uma pergunta sobre economia. Ele não consegue responder perguntas sobre muita coisa. E aí diz que quem vai ficar responsável pela economia é o Paulo Guedes. Ah, mas é porque ele não é economista. Mas, gente, ele foi deputado por 30 anos, ele é candidato à presidência, ele precisa responder perguntas sobre quais são os projetos que ele tem pro Brasil. Essa incerteza me deixa muito preocupada, porque não existe um consenso nem entre Bolsonaro, Paulo Guedes, que vai ser o responsável pela economia, e o Mourão, que é o candidato a vice. E se a gente aprender uma coisa muito importante com o passado é que vice-presidente importa. O Bolsonaro teve que pedir pros dois ficarem quietos e até diminuiu a atuação do Mourão na campanha, porque as suas declarações estavam atrapalhando a campanha, e é óbvio que estavam atrapalhando. O Paulo Guedes falou sobre a volta da CPMF e sobre uma alíquota única de 20% de imposto de renda para pessoa física. Cara, isso só aumenta ainda mais a desigualdade social no Brasil e a crise econômica. Mourão, por sua vez, falou sobre acabar com o 13º salário. Ah, Luiz, mas não vai ser assim. O Bolsonaro já falou que vai dar o 13º salário pro Bolsa Família e que todo mundo que ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Mas isso não tá no plano de governo, e aí a gente vai acreditar em quê? Até porque o Bolsonaro já falou muito mal do Bolsa Família, um projeto elogiado no mundo inteiro, e agora ele fala sobre o 13º do Bolsa Família, fica um pouco difícil de acreditar e de entender qual é a opinião dele sobre as coisas. Aí outra coisa em relação à economia que tá no projeto de governo do Bolsonaro é o corte de ministérios. Mas essa medida é muito mais pra falar pra população assim: ó, eu não tô gastando dinheiro, tô cortando o ministério. Porque efetivamente, em termos de gastos públicos, não faz tanta diferença. Não pra você acabar com o déficit, por exemplo, nem pra chegar perto disso. E sabe um ministério que ele quer acabar, além do Ministério da Cultura? Com o Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, ele quer incluir o Ministério do Meio Ambiente no Ministério da Agricultura, que vai ser ocupado por um ruralista. Ou seja, adeus Amazônia, adeus demarcações de terras indígenas, vai tudo pra baixo em nome do agronegócio. Ah, mas é que o agronegócio é muito importante. Eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Não vou ficar falando sobre agronegócio aqui nesse vídeo, mas eu acho muito doido que a gente não tem consciência de classe. Sabe quem são os ruralistas? Ruralista é aquela pessoa muito rica, é a pessoa que vai se beneficiar com todo o desmatamento da Amazônia. Não é você, não sou eu. O desmatamento da Amazônia aumentou 40% nos últimos 12 meses no governo Temer. A floresta perdeu uma área que tem 13 vezes o tamanho de Belo Horizonte. Cara, a Amazônia vai virar pasto, você tem noção do que isso significa? E se você não se importa com animais e com demarcações de terras indígenas e com a biodiversidade, você se importa com a sua sobrevivência, eu tenho certeza. A sobrevivência do planeta depende da Amazônia. E além de tudo isso, para provar que realmente não se importa com a questão ambiental, o Bolsonaro ainda quer sair do Acordo de Paris. Esse é um acordo aprovado por 195 países para tentar amenizar as consequências do aquecimento global. E, gente, o aquecimento global,
existe. A comunidade científica afirma isso. E os países estão preocupados com isso. Assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Sem contar que fica um pouco chato você sair assim de um acordo que 195 países firmaram. Aliás, a imprensa e os políticos internacionais estão bem preocupados com a gente. E não é político nem imprensa de esquerda não, tá? É de esquerda, é de centro, é de direita, é de extrema direita. Sabe a Marine Le Pen, a líder de extrema direita da França? Já falou muito mal do Bolsonaro. Ou seja, a extrema-direita tá alertando para o problema que o Bolsonaro significa para o Brasil e para o mundo. A Fox News, que ajudou a eleger o Trump nos Estados Unidos, criticou o Bolsonaro. Tá todo mundo criticando o Bolsonaro. Talvez a gente devesse parar um pouco para escutar. Mas ok, você pode me dizer que ele nunca aprovou nenhum projeto relevante porque ele era oposição e nunca conseguiu aprovar os seus projetos. Tá, ok. Mas ele sempre votou contra os interesses da população, contra os seus interesses. Ele votou contra a PEC das domésticas, que dava direito às empregadas domésticas. Ele foi o único deputado que votou contra isso. Votou contra o fim da aposentadoria especial para deputados e senadores, mas é óbvio que ele ia votar contra isso. Votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Você sabia que ele votou contra o Fundo de Combate à Pobreza? Então pensa bem, você acha que ele vai governar para você, para mim, para quem trabalha, para quem tem uma empresa pequena, para quem depende do SUS, para quem depende da educação pública? Ou será que ele vai governar pro agronegócio, por exemplo, né? Para aquelas pessoas que têm jatinho, sabe? Gente que tem jatinho que sai do Brasil para almoçar em Miami e aí volta. Eu realmente acho que esse projeto de governo não é para a população. Por exemplo, vamos pensar em educação. Educação básica à distância para crianças que moram longe da escola, porque, segundo ele, uma educação à distância gasta menos dinheiro. Gente, isso é problemático em tantos níveis. Por exemplo, muitas crianças dependem da merenda escolar para não passar fome. E você acha que toda criança que mora longe da escola vai ter um bom computador e internet rápida? E como que a família vai trabalhar e deixar a criança estudando em casa sozinha? E a criança não vai pra escola, não vai se divertir com os amigos, não vai socializar. Eu venho de uma família de professores, eu sou formada em licenciatura, então eu acho que eu tenho certa propriedade pra falar que essa medida é péssima. Não é assim que a gente resolve o problema da educação no Brasil. Se tem criança que mora longe da escola, vamos fazer essa criança chegar à escola, vamos fazer a escola chegar até a criança? E olha, em relação à educação, eu posso dizer com toda certeza que o melhor ministro da educação que a gente teve foi o Haddad. Com ele houve uma democratização no acesso ao ensino superior, teve a criação do ProUni, do Novo Enem, do SISU, do Ciências Sem Fronteiras e de centenas de universidades e de escolas técnicas. Ah, Luí, mas se o Haddad ganhar, o Brasil vai virar Venezuela. Cara, eu ouvi isso tantas vezes. E eu entendo esse discurso, porque ele está presente no nosso contexto político há muito tempo, há pelo menos desde 2002, quando o Serra disse que o Brasil ia virar Venezuela se o Lula ganhasse a eleição. E esse discurso permaneceu e permanece até hoje porque a gente tem medo de voltar para uma ditadura. A gente tem um histórico ditatorial e a nossa democracia é muito recente. Mas sério, vamos pensar de forma bem racional agora? A gente pode ter todas as críticas ao PT, mas a gente não pode negar que eles sempre respeitaram a democracia. Jornalistas e políticos da oposição afirmam isso. A Miriam Leitão falou isso e ela foi super criticada, ela foi chamada de petista e, gente, a Miriam Leitão sempre criticou o PT. Só que eu realmente entendo esse medo de uma volta da ditadura, até porque eu também tenho esse medo. Mas se tem um lado que pretende militarizar o Estado e já deu indícios de restringir as liberdades individuais, a liberdade de imprensa, qualquer tipo de ativismo, não é o professor Fernando Haddad e a jornalista Manuela Dávila, é o capitão Bolsonaro e o general Mourão. O viés militar de um governo Bolsonaro poderia transformar o Brasil em uma Venezuela. Atualmente, o país governado por Nicolás Maduro tem uma forte presença de militares no Estado e as Forças Armadas, que apoiam majoritariamente o governo, são usadas para manter o controle em meio à maior crise já enfrentada na região. Ah, mas é que o Haddad vai censurar a mídia. Gente, isso não vai acontecer. Tá no plano de governo do Haddad que a mídia não vai sofrer nenhum tipo de censura e eu acho que em relação a isso a gente pode ficar tranquila. Nunca houve censura no governo do Lula, no governo da Dilma, por que vai ter agora? O que tem no plano de governo do Haddad é a regulamentação da mídia, mas isso não tem nada a ver com censura, muito pelo contrário. Regulamentar a mídia significa evitar o que a gente chama de oligopólios midiáticos, que é o que acontece no Brasil hoje. São poucas as famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil, rádio, televisão, jornal. Então, regulamentar a mídia significa abrir as portas para a diversidade, para a pluralidade de informação. É uma medida democrática. Até porque tem muita gente que não tem acesso à internet no Brasil, então essas pessoas dependem exclusivamente da televisão aberta para formar seu pensamento crítico, seu pensamento político, sua visão de mundo. A gente tem que ter acesso a diferentes opiniões. Isso é bom. Muitos países já regulamentaram sua mídia, inclusive os Estados Unidos. A gente precisa respirar fundo, pesquisar, olhar para a história do nosso país, olhar para a história de outros países e parar de acreditar em qualquer informação que a gente recebe. Se você sabe em quem você está votando e você não concorda com a minha opinião, não tem nenhum problema. Inclusive,
inclusive, obrigada por ter me ouvido, mesmo discordando da minha opinião. Agora, se você tem alguma dúvida, ou se você não quer votar no Bolsonaro, mas tá pensando em não votar, ou votar branco, ou votar nulo, senta aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Você tá se omitindo num momento muito importante da nossa história. Um dos dois vai ser o nosso presidente. Você querendo ou não, eu querendo ou não. E não votar, votar nulo ou votar em branco, estatisticamente, ajuda quem tá em primeiro lugar. Ou seja, você vai estar indiretamente elegendo o Bolsonaro. Então, analisa os projetos de governo de coração aberto. Presta atenção no semblante, no discurso, no olhar dos candidatos. Presta atenção em quem apoia esses candidatos. Reflete sobre o Brasil que você quer, sobre o que é importante pra você. E eu sei que o que eu quero não é representado pelo projeto de governo do Bolsonaro, muito menos pelo Bolsonaro. Então, domingo eu não tenho a menor dúvida de que eu vou votar no Fernando Haddad com toda certeza e com toda convicção e com o meu coração tranquilo. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho em você. Beijo. Tchau.